Olá a todos, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Saúde em Foco. E hoje com um tema muito mais do que especial. Um tema que às vezes a gente esquece de falar ou finge que não existe, mas é extremamente importante ser tocado. O tema é os desafios para a mulher médica e negra. Estamos aqui com duas maravilhosas representantes. Primeiro, doutora Cláudia Andréia, ginecologista obstetra aqui do Distrito Federal. Muito prazer, Cláudia. Obrigada pelo convite, Manu. Eu chamo de Manu, né, gente? Pois é, Manu, a intimidade, né, é um gente? problema. Maravilhoso. Bom que a gente já vai descontraindo aqui, fica mais tranquilo. E doutora Natália. Natália, muito prazer. Nossa cardiologista aqui, um prazer ter. Muito obrigada, também muito feliz de poder estar participando aqui desse bate-papo tão importante, né? E eu acho que vai ser muito bom esse momento para a gente colocar essa pauta no ar. Isso. Em foco. Em foco, né? Então, eu gosto de fazer umas perguntas geralmente para quebrar o clima, né? Que na verdade eu já jogo na fogueira, não tem nada de quebrar o clima, tá? Então, para Cláudia primeiro, me tornar médica para mim foi um prazer. Eu já sabia o que eu queria, sempre. Eu não tive dúvida. Eu não tinha dúvida do que. Na verdade, assim, antes de prestar o vestibular, eu fiquei na dúvida entre educação física, odonto e medicina. Sempre e aí, a partir do momento que eu decidi que queria fazer medicina, foi medicina que eu escolhi. Então, para mim, foi assim, lógico, aprovação, aquela coisa, aquela expectativa, mas eu. Assim, medicina, eu nasci para ser médica. Entendeu? Perfeito. Então, eu não tenho outra opção. Eu gosto de cozinhar, mas assim para ser médica. Eu não tinha dúvidas do que eu queria fazer. Né? Só que, assim, no primeiro momento, eu quis ser, eu acho que eu vou fazer cardio. Aí eu assisti um parto. Aí... Falou mais alto. Aí, coração. Perfeito, muito bom. Natália, ser médica e negra para mim é... Certo. Assim, pegando um gancho um pouquinho aqui da colega, para eu fazer medicina, né, não foi uma coisa assim desde a infância, igual a Cláudia falou, eu não teria outra coisa, né? Eu sempre fui uma atleta, joguei basquete profissional durante toda a minha vida, tive muitas contusões, fui jogar em São Paulo, e lá eu vi possibilidade de trabalhar como ortopedista. Na época eu achei interessante, porque eu ficava muito machucado. E aí um dia eu tive um sonho que eu vi claramente que eu tinha que fazer medicina, e daí conversando com a minha família, eles falaram que na minha infância eu realmente gostava de brincar de medicina, de fazer fila nas crianças para ver a garganta, botava todo mundo debaixo da árvore. Então era uma coisa que eu já estava ali desde a infância latente, mas que eu não sabia. Agora, ser médica, né, é realmente uma vocação, é um sacerdócio, eu me sinto muito realizada. Agora, ser médica e negra realmente tem... muitos desafios, sabe, Manuel? Até nos dias de hoje, né? Nós estamos em 2025, entrei na faculdade em 1999. À época, só tinha eu e um colega negros, né, pretos, da faculdade inteira. Cada semestre eram 80 alunos, e até o 12º semestre só tinham 2 negros. Então, foi desafiador desde o momento que eu pisei na faculdade, né? E os desafios continuaram no estágio e, posteriormente, também na residência, que eu posso depois ir falar para vocês aqui quais foram esses desafios que eu tive. Mas ser médica e negra hoje é uma realização e, ao mesmo tempo, um desafio diário. Perfeito. Pegando esse gancho, vocês, as duas... pelo menos se permitiram sonhar, né, de ser médicas. Porque muita gente, às vezes, nem pensa na cabeça. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui que, nossa, para mim não era permitido sonhar ser médico, por condições sociais, por uma série de coisas. Eu acho que a condição social, ela restringe muito, né? E acho que quando a gente começa a falar, vamos falar de reparação histórica. E as mimimi, não é, cara. A gente pegou 13 de maio de 1888... e temos a abolição da escravatura. E pegou Vai lá, se vira. Esse povo que saiu rei, rainha, que foi escravizado, né? Colocou em trabalhos subalternos, né? E eram pessoas que eles entendiam, né? Que eram pessoas que eram inferiores, que não sabiam, né? Que não tinham intelecto. E, de repente, foi dado uma alforria e não foi preparado para o mercado de trabalho.
Entendeu? Não teve uma ação social que tivesse, ó, se as pessoas são libertas e a partir desse momento elas vão ser inseridas num contexto. A única coisa que teve foi assim, você é liberto, mas o que você faz? Eu fazia comida na casa da senhora, então eu sou cozinheira. Então, essas coisas é enraigada. Sim. Né? Você chega numa comunidade, a gente trabalhou junto no SUS, em comunidade. O percentual de negros que tem, qual é? É enorme. Com certeza. Teve agora o censo saiu aí do ensino superior, que quem graduou no ensino superior, metade, assim, 50, vamos supor, 50 brancos, só 25 negros conseguiram. Metade da quantidade de brancos. E isso vem, assim, se você vê formação, vamos lá ver consenso, formandos, né? Formandos brancos, 75% negros, né? Que eu estou falando, quando formam em carreiras que dão retorno. Né? Eles citaram 2 carreiras, tipo médico, né? Que já foi muito bom, né? Hoje em dia a gente está tendo um certo... Estão apanhando um pouquinho. Médico, eles deram 2 exemplos. Médico e economista. Branco, 75%. Médico, negros, 2,8%. Economista, 3,9%. E os que se declaram pardos, 19%, 18%. Então, a gente não tem representatividade. Isso. Eu tenho 53 anos. Na minha época, tinha eu, mais 2 colegas que ainda tem essa coisa de você se reconhecer como negro. Porque muitos não. Não, eu não. Sim. Entendeu? Então, o não se reconhecer também cai. Porque no consenso, porque se você não se considera negro, ele não vai botar que você é. Porque eu podia chegar e falar, eu sou caucasiana, você vai me olhar e falar, ok, não é? Verdade. Então, a pessoa ainda tem que se reconhecer. Porque, na verdade, era o quê? Quando você assumir, eu sou negro, tinha aquela coisa de você ser inferior, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro, eu não sei se acontece, mas você provando que você pode, que você é capaz, e isso é exaustivo. Parece que o tempo inteiro você tem que estar se provando, né, que você é capaz, que seu conhecimento é muito bom, que você está acima, inclusive, às vezes, de outros colegas, você tem que estar o tempo inteiro se provando. Porque, na verdade, e a gente tem a gente tem 2 problemas. Em primeiro lugar, a gente tem o racial, o racismo estrutural, e a gente tem o machismo. Sim. É por isso que eu então, fiz questão de chamar mulheres negras. Mulher negra, quer dizer, então a gente já tem... Você vê o índice de feminicídio, que absurdo? O que é isso? Que poder que é esse que o homem tem daquela mulher ser propriedade dele e ele achar que se ela não quiser mais aquele relacionamento, ele tem que exterminar a vida daquela pessoa. Onde existe isso? Então a gente é médica, mulher e negra. Aí, meu filho, não é um leão, não. São 2 por dia. E assim, ela falou da representatividade. Isso. Eu acho tão importante. Até hoje, né? Eu tenho tantos pacientes que no final da consulta eles falam assim: doutora, para mim foi um prazer ter sido atendida por uma médica negra. Foi um prazer, doutora, muito obrigada. Eles saem de lá, alguns querem tirar foto para mostrar para a mãe. E assim, eu gosto de redes sociais, então assim, nas minhas redes sociais sempre, não invariavelmente, vem alguma menina lá do Acre, Maranhão, vários lugares do Brasil, sabe? Você vê como que a mídia também possibilitou essa identificação, essa representatividade. E elas vêm e falam assim: doutora Natália, você não me conhece, eu sou estudante de medicina, mas para mim você é um exemplo, eu me foco muito na sua garra, na sua energia. Então acaba que a gente vira um exemplo para as novas gerações, né? Isso é muito bacana, né? Porque é isso, né? É o tal do racismo estrutural, né? Sim. Assim, o negro, ele não é visto assim... as pessoas, normalmente é o que você falou, tem tão poucos médicos negros que as pessoas espantam quando vem um, né? Sim. Então, eu tenho um episódio para contar aqui, eu nem te falei em off, vou falar aqui sobre... Só uma pausinha aqui, Cláudia, que eu acho muito interessante. Há 20 anos atrás, né, estou entregando a cidade, quando a gente se formou, a gente se conheceu, né? Depois nunca mais nos falamos, mas... Há 20 anos atrás, a gente trabalhava numa mesma empresa e participávamos daqueles eventos, né? Iniciando carreira, tudo por migalha, né? Então, eu fui num evento que a Natália tinha participado do evento na véspera. E veio um rapaz puxar papo, não sei o quê, querendo saber, na verdade, da técnica de enfermagem, que ele tinha se interessado, né? E ele falou assim, porque tinham 2, né? Uma era a Natália e a outra a fulana de tal. E a Natália, não sei se era médica ou se era enfermeira. Daí aquilo me chamou a atenção. Olha que eu não me tocava daquilo.
confesso que há 20 anos atrás eu não tinha essa noção. Mas, assim, será que fosse uma mulher branca ou um homem branco? Não teria dúvida. Não teria dúvida. Ele não me questionou em nenhum momento se eu era enfermeiro. Uhum. Né? Isso acontecia muito comigo, assim, nos meus plantões de cardiologia, que a gente usava os pijaminhas, né, que o pessoal usa muito. Então, no horário de visita, todos os dias eu percebia que as famílias chegavam ou para fisioterapeuta, ou para enfermeira, né, que eram claras, sobre a situação clínica do paciente, do pai delas, né. Aí um dia eu combinei com as escolas assim, vamos ficar todos aqui sentados no computador, que daqui a pouco eu vou lá passar notícia, mas vocês podem acreditar que elas vão perguntar para um, e eu vou ser a última, para vocês verem que realmente existe essa parte ainda do racismo. E dito feito, perguntou para uma, que era mais clarinha, depois para o outro, para o rapaz, e depois no final falaram, olha, não, a médica é ela. Então você via aquela situação de desconforto da pessoa, ela é a médica, sabe? Então assim, num primeiro momento, nunca se pararam assim, ela é a médica. Não é de propósito, né? Não é de propósito, exato. E assim, quer ver, ó. Eu queria falar com a doutora? Pois não. Não, mas eu queria falar com a doutora. Pois não. Aí a técnica, ou a enfermeira que estava, eram mulheres brancas. A doutora, eu queria falar com a doutora, mas ela é a doutora. Ai, nossa, tão novinha. Coloca um outro adjetivo, Você tá entendendo? né? Eu já passei racismo no meu consultório. Eu também já. Em Brasília, no plano piloto. A filha é minha paciente, um tempo, já há muito tempo. E ela foi fazer um procedimento e a mãe acompanhou. E aí a porta estava aberta. Nesse dia, assim, eu sou negra, minha secretária é negra, e a minha paciente que estava saindo era uma mulher negra. E aí ela chegou e falei, oi, fulana, tudo bem? Que mãe bonita, não sei o quê. Eu falei, você veio, não sei o que lá. Sentei na mesa, abri meu computador, era ela próxima, eu falei alguma coisa com ela, que só não tinha mais ninguém na recepção, mas era referente, você vai fazer isso ou isso? Ela falou, eu acho que está anotado aqui errado. Aí a mãe falou assim, a doutora já chegou? Aí ela falou, mãe, a doutora, aí a mãe, a menina ficou tão desconcertada, eu tenho gravado até hoje, mas eu fiquei pensando assim, cara, deixa eu te falar, não fala a respeito de mim, apesar que, lógico, essa paciente era minha paciente há muitos anos, sempre foi minha paciente. Então, a minha paciente, ela não tinha esse racismo. Né? Tanto, coitada, ela ligou, mandou mensagem, pediu desculpa, ela ficou louca, sabe? E aí, eu falei, cara, isso fala, a questão é dela, não é minha, né? Ela merecia, mas por respeito à minha paciente, tanto, coitada, que ela nunca mais voltou. E aí, quando eu vi aquela relação que a menina falava, ela respondia, eu falava, cara, eu fiquei com pena da minha paciente, falei, que relação... É muito difícil. Doentia dessa mãe com essa filha, e ela que resolve, ela que faz, porque já era uma moça... já adulta, e eu fiquei, mas, e assim, a gente não espera, né? A gente não espera. Eu não espero, eu tava dentro do meu consultório, a sala, aquela coisa, que a sala é minha, comigo meu dinheiro, eu já falei que e você passar por uma situação dessa. Eu já pedi também, tipo assim, pedi para, por gentileza, o paciente entrar, e aí entra, ela abre a porta, olha, fala, desculpa, eu achei que o consultório médico era aqui. E fecha a porta e sai. E depois alguém lá... Isso dentro do seu consultório? Isso dentro do consultório. Consultório com vários colegas, né? E depois na recepção avisa, não, é ela mesma, a médica. Aí a pessoa volta, você desculpa, eu não sabia que você era médica. Mas você via que aquele primeiro olhar, vê que é uma... E, assim, até hoje a gente passa por coisas indiretas, assim, né? Eu sou concursada, então, assim, sempre me pergunto, você entrou aqui por cotas, né? Desmerecendo uma pessoa que entraria por cotas, não teria o conhecimento. Então, a gente tem que lidar um pouco com isso no dia a dia, sabe, Manuel? É interessante. Pois é. Tem uma pergunta aqui dos ouvintes aqui, que é bem interessante. Como os profissionais brancos podem atuar para combater o racismo dentro do SUS, dentro do sistema de saúde? Em primeiro lugar, não adianta você você tem que ser antirracista, né? Então, não adianta você falar, eu não sou racista, e você... Tomar atitudes racistas. Não tomar atitudes racistas. Em primeiro lugar, você tem que se policiar. Então, eu acho que as pessoas têm que aprender, né? Eu acho que, assim, eu não acho, a nossa população, a gente tem, no SUS, principalmente, o nosso número, a população é uma população negra muito grande. E uma população que merece acolhimento. Sim. Quando eu dou aula, eu falo, olha... Você estudou, a sua mãe pagou sua faculdade, porque tinha alguém na sua casa, cuidando da sua casa.
E ela deixou de cuidar dos filhos dela para cuidar de você, da casa da sua mãe. Então, quando chegar, esse paciente, ele quer acolhimento, ele quer ouvir, sabe? Ele quer ser ouvido, né? Ele quer carinho. Ele não quer alguém de cabeça baixa passando uma dipirona e mandando ele embora. Lembra que só tá ali porque teve alguma pessoa que estava fazendo. Porque se a sua mãe tivesse que estar trabalhando em casa, você, de repente, não estava aqui. Entendeu? Então, o que a gente tem que entender é que não é um problema da Cláudia, que é negra. É um problema do Manuel e dos filhos do Manuel. Então, como você não enxergava, não tinha essa visão da Natália, que vocês eram amigos, os seus filhos também não têm que ter, porque, na verdade, você foi um cara criado, a gente é muito amigo, então eu te conheço, que é um cara antirracista, que é um cara que se posiciona, porque é isso que se precisa. Porque a partir do momento que você se cala, você é conivente. Eu não achar que o problema não é meu, né? Não é meu, então não... Não, o problema é seu e você tem que ensinar, porque não nascem crianças racistas, mas pais racistas ensinam crianças a serem racistas. É verdade. Porque crianças brincam umas com as outras independente de qualquer alteração que tenha. Entendeu? Sim. Então, assim, na verdade, os adultos é que têm que se policiar para poder ensinar os filhos a serem, porque essa geração que está aqui adulta, ela tem que tentar aprender. E quem está aí pequeno, eles têm que educar de uma forma que essa criança não seja uma criança racista. Sim, perfeito. Então, citando aqui Angela Davis, né, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Né? E vocês estão sempre se movimentando. Né? Então, seguindo nesse caminho, quais conquistas vocês destacam como mais especiais na carreira de vocês? Natália. Então, na minha carreira, né, eu vejo assim, quantas mulheres, né, negras, pretas, que passaram anteriormente a nós, né, na área da saúde como um todo, né? Médicos, você vê que são muito poucas, né? Por exemplo, na minha área da cardiologia, aqui em Brasília, eu consigo saber quantas são, né? Então, assim, uma coisa bem pontual e eu acho tão relevante, assim, quando a gente se encontra, a gente saber dessa força nossa, né? Dessa nossa... antes eu ficava, assim, meio tentando... não levantar bandeira, nada disso, seguir meu trabalho, meu dia a dia, mas eu fui vendo que é tão importante realmente a gente se posicionar, porque a gente abre portas, não só para nós, mas para outras pessoas que estão vendo. A gente tenta aliviar o sofrimento de muitos que estão aí ainda na caminhada, encorajar a pessoa a querer seguir aquele caminho também, a querer ser um médico, né? Esses dias eu vi uma publicação de médicos formando numa faculdade do Rio de Janeiro, tinham 7 negros na turma da Universidade Federal, aquilo me emocionou muito, porque eu realmente me recordo que eu fui a única do meu ano inteiro, né, da faculdade. Então, isso para mim é todo dia acordar, tentar vencer realmente o mercado ali, que infelizmente os homens também ainda sobressaem mais. Algumas especialidades isso ainda é mais evidente, né? Na minha área, por exemplo, que é cardiologia, emergência, UTI, hoje a gente consegue ver um predomínio, agora começando as mulheres estar um pouco mais acima do que os homens fazendo essa especialidade, mas até chegar aqui foi um caminho longo mesmo, né? Uma especialidade de muitos plantões, então que às vezes as mulheres engravidam, tem um círculo puerperal. E a mulher, além disso, ainda ser negra, né, de você ter que enfrentar os preconceitos, sabe, diariamente, é uma luta, né, assim, lógico que hoje eu profissionalmente sou muito realizada, eu gosto muito do meu trabalho, mas a luta não é só minha, né, eu tenho essa consciência que é uma luta de todo mundo que é negro, de todas as gerações para trás, né, então é uma coisa que vem, igual você falou ali, de quando deram a abolição, muito antes dali, mas dando a abolição e não capacitando. Então, assim, essa capacitação precisa continuar. E a força da mulher, da negra, né, tem que ter esses canais abertos de diálogo, sabe? Então, eu parabenizo muito a Saúde em Foco por estar dando esse momento de diálogo, de espaço de fala, né? Porque muitas vezes a gente está ali, todo mundo sabe que a gente existe, mas a gente não tem voz, não tem fala, né? E eu vejo muito assim, sabe, Cláudia, congresso. Eu fico vendo, poxa, mas não tem uma mulher negra lá dando uma palestra, não é possível que não tenha uma na área que não seja, que não possa estar ali representando. E eu sinto falta disso, às vezes, sabe? Porque eu sei que eu conheço várias pessoas na minha área que são, às vezes, mais capazes do que outros que estão lá. Então, infelizmente, temos ainda muito para conquistar, mas
precisamos mostrar aí a cara, né? Ter esse diálogo, né? Ter esse bate-papo. Eu acho que quando você começa você se reconhece, né? Porque aquela coisa, a Xuxa, você não poderia ser Xuxa sem eu na vida, né? E hoje em dia você se reconhece. Eu acho que quando você se reconhece, você tem a noção de que você fala, cara, eu também sou capaz. Eu consigo, se ela conseguiu, eu consigo. E é aquela coisa de você, assim, eu tenho muita reserva em me expor, eu tenho muita dificuldade, mas eu tento, sabe? Sim. Eu tento, assim. E é importante. Sim. É importante você estar lá e mostrar que a pessoa também é capaz, que o seu colega também é capaz. E a gente falar o tempo inteiro que existe. Sim. Né? Esse racismo existe, que a gente tem que ensinar. Sim. Né? Lógico que a pessoa tem que querer também, né? Porque você vai ensinar para quem não quer, mas a gente precisa estar ali. Eu acho que assim, é um dando a mão ao outro e puxando e caminhando junto, para que a gente tenha mais referências, para que as crianças cresçam com referência, né? Vendo mais médicos negros, e isso vai se tornar cada vez mais natural. Quando eu Essa chego no ideia, hospital, né? tem meninas negras, eu fico que nem... Sabe quando você vai para Disney ver o Mickey? Eu fico encantada com elas. Eu passando visita e elas passam e falam, ai, gente, porque no meu tempo era só eu. Entendeu? Quando chega no meu consultório, chegou uma ministra, uma mulher negra, eu falo, cara, uma médica negra, eu falo, caramba, sabe? Que máximo, porque é importante, né? Então, como tem várias referências, a gente está falando de médicas negras, então eu citei essa minha paciente, mas que, sabe, são que você olha e fala, cara, olha só que bacana, né? Olha onde a gente está, e é onde a gente não se via, né? Então, quando não você se permitia, né? Foi o que a gente... Não, na verdade, não se tinha possibilidade. Nem de sonhar, né? Às vezes. Não se tinha possibilidade. E agora você vê que você pode, que você é capaz. Com sacrifício, não é tão fácil. Mas consegue. A medicina, ela é sacrificante para qualquer pessoa, né? Sim. Gente, o tempo passa rápido demais. Já está acabou. acabando. Já está acabando. Então, eu fiz uma pequena brincadeira aqui, para a gente finalizar. Tá? É o jogo das frases. Tem 6 frases aqui, tá? Cada uma vai pegar uma, daí me passa porque tá na minha letra, daí é mais fácil de eu ler, sabe? Daí será que eu consigo ler essa letra aí? Aquela letra de médico clássica. Letra de médico clássica. Tem que escolher uma? Isso, escolhe uma. Ih, já veio uma aqui na minha mão. Você quer que eu te dê? E tem 2. Tem 2? Não, pode tem uma só. Perfeito. Gente. Vamos lá. Essa é maravilhosa. Bem que você falou. Se esforçar é suficiente para vencer qualquer barreira. Foco. Sabe aquela coisa, foco e fé? Né? Você tem que focar e ir atrás do seu sonho. Com esforço a gente consegue tudo. Ninguém falou que vai ser fácil. Mas se você tiver foco, fé e determinação, você consegue. Muito bacana. Independente, às vezes, do tempo, né? Tem pessoas que querem as coisas muito rápido, para onde desistem muitas vezes, porque é uma caminhada longa, não é fácil. Então, por isso que você tem que ter foco e fé, porque, na verdade, se você contar com o tempo, você tem que chegar. Eu vou chegar ali. Quanto tempo eu vou demorar? Exato. Eu vou chegar. Né? Então, eu posso ir de passinho em passinho, eu posso ir de 10 em 10, aí vai de cada um. No seu ritmo. Mas o importante é que você atinja o seu objetivo, né? E determinação é tudo. É você, é assim, eu quero chegar ali, eu vou chegar. Como um atleta. Exatamente. Eu acho que eu consegui muito também para ser aprovado em medicina, porque eu já tinha esse espírito ali, de que a resiliência, né? A disciplina, né? De correr atrás. De ficar, correr atrás, ajudou bastante. Vamos ver, então, a frase da Natália. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também. Mulheres negras têm mais resistência e aguentam mais dor. Essa é difícil, hein? Né? Essa é difícil. Sempre
quando no dia assim, da consciência negra, isso vem muito à tona, assim, né? Não, mas os negros, eles aguentam mais dor. Por exemplo, isso acontecia muito na gravidez, né? Mulheres grávidas, as negras não precisam tanto sedação, analgesia, porque elas são mais fortes. Já tem um 10º filho, exato, já tem. Então, existe isso aí, acaba que é uma coisa, que é um racismo, né? Você colocar a dor, o sofrimento do negro inferiorizado em relação ao branco, né? Porque a gente suporta mais, já vem enraizado de séculos, né? O sofrimento, então como se a gente não tivesse, que a nossa alma e o corpo fossem desconectados em relação à dor e ao sofrimento, sabe, Manuel? Então, não é bem por aí, não, sabe? Então, a gente tem as nossas dores... Eu coloquei essas frases de propósito, exatamente para gerar o debate. A gente tem as nossas dores e a gente é muito humano, né, também. A gente tem que mostrar essas nossas fragilidades também, porque... O rojão é muito pesado sobre essa cor de pele, sabe? Então, tem sim a dor, a gente suporta, talvez, de tantas gerações para trás, talvez a gente consiga realmente vir, por exemplo, na minha casa, eu vejo o exemplo da minha mãe, né, que foi um grande exemplo para mim, minha avó, da gente realmente suportar mais a dor, mas isso não reduz, não diminui a nossa dor em relação ao outro, ao próximo que está passando por coisas semelhantes, sabe? Com certeza. A gente não sente menos dor. A dor é igual. Sim, lógico. Só que mulheres negras têm uma coisa que a gente pode dizer como mulheres. Eu sou uma família de mulheres negras que são mulheres fortes. Raçudas, fortes em termos de não desistir, isso, de perseverar. Mesmo com dor, ela corre atrás. Agora, dizer que a gente sente menos dor, que a gente suporta mais, a gente não suporta mais. A gente tem o mesmo limiar de dor. Quer dizer, na verdade, o ser humano, cada um tem o seu limiar de dor. Mas a gente tem um limiar de dor normal, igual à população, né? Não tem diferença. O problema é que nós somos persistentes. Né? Então, quando você fala que são mulheres fortes, não é mulher forte para sentir dor, é mulher forte para perseverar. Aí sim, aí você pode dizer, mulheres negras são mulheres que vão perseverar, porque elas lutam 2 vezes. Se uma mulher branca ela luta a luta da mulher negra, ela luta 2 vezes, porque tudo é mais difícil. Perfeito. Tá joia. Então, para finalizar, queria de vocês Vamos lá, para a Natália, queria que você deixasse, então, uma mensagem para uma jovem periférica que sonha em ser médica. Sim, você aí, jovem, né, que está aí começando, pensando em fazer o curso de medicina, o que eu queria dizer para você é que esse sonho que está dentro de você, você pode mostrar ao mundo que o seu sonho pode se tornar realmente realidade. Que você, com os métodos que você tiver disponíveis, você se agarrar a esses métodos, estudar, ser determinado, igual a doutora Cláudia falou, ter resiliência, correr atrás. Eu sei que a pessoa muitas vezes é empurrada para o mercado de trabalho, tem que ter subsistência da família. Muitas vezes ela não consegue ir atrás do sonho. Ou, às vezes, esse sonho pode ser retardado para um segundo momento. Mas o que eu queria dizer é que, assim, tentar colocar esse sonho em primeiro lugar, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente passa por dificuldades financeiras, né? Mas tenta colocar o estudo ou trabalhar e tentar estudar junto, mas tenta colocar o seu foco nos seus estudos, né? Para você conseguir, que você vai chegar lá, você vai vencer. A gente conseguiu em tempos muito difíceis também, que a gente não tinha menos faculdades, né, federais, então eram raríssimas, não existia cotas. Eu acho que hoje existem outras maneiras também, né, de ajuda para que o negro chegue. Não está fácil ainda, a gente sabe disso, mas que é um caminho que está aberto, que eu acredito que você entrando nesse caminho, seguindo, determinada, você vai conseguir chegar lá e ser uma médica de sucesso. Maravilha. Olha, a Natália já falou tudo, né? Mas eu acho que... Eu tenho uma outra coisinha para você. Quer completar? Completa. Na verdade, assim, não importa quanto tempo você vai chegar. Você vai chegar. Então, não desistir. Desistir, não existe essa palavra, desistência.
né? Existe você perseverar. Se você vai demorar 1, 2 ou 10 anos, mas você vai conseguir. Se no meio do caminho você tiver que desfiar um pouco do caminho, fazer um outro curso, porque você normalmente ajuda em casa, né? Às vezes mantém a casa, mas mantém. Na época que eu fiz faculdade, uma colega minha, eu achava ela coroa, né? Com 40 anos. A gente tinha 20 e ela já tinha filhos já, e ela estava fazendo faculdade. Então, assim, isso eu vou fazer esse ano eu faço 29 anos de formado. Né? Então, isso faz bastante tempo. E naquela época, né? E ela não persistiu, ela não conseguiu com um filho pequeno, família. Então, assim, eu sei que são condições diferentes, né? O socioeconômico pesa muito, é um curso caro, é um curso oneroso, é um curso longo, mas se for o que você quer, não desista do seu sonho. Persevere, porque você vai conseguir. Então, para finalizar, eu pensei na frase no discurso de Martin Luther King. Então, parafraseando Martin Luther King, eu tenho um sonho. Complete. Comigo, né? É. Eu tenho um sonho de equidade. Maravilha. Eu tenho um sonho que essa desigualdade termine. Eu tenho um sonho que a gente se respeite como ser humano. Eu tenho um sonho de ver um menino negro correndo na rua sem ser apontado com o dedo. Sem que ninguém tenha medo desse menino correndo como um menino branco corre. Eu tenho um sonho de que sejamos todos iguais, que nos respeitemos como seres humanos, independente de cor, de raça, de religião. Maravilha, perfeito. Excelente. Não poderíamos terminar de forma melhor. É o que então, nós queremos. Como eu sempre digo, ninguém está de mão abanando aqui. Olha, a gente vai vir toda semana agora. Vamos vir toda semana. Então, aqui, ó, a sacolinha do Saúde em Foco, juntamente com a nossa caneca. Uau. Ok, uma caneca igual a dessa aqui. Amei. Que linda. Linda. E do nosso apoiador Lugano, da 108 Sul, temos um Vale Café e também um cartãozinho de R$50 de consumação, para vocês gastarem como quiserem lá, tomarem café, tomarem chocolate, comprarem um chocolate, ok? Que ótimo, obrigada. Grande apoio nosso. Agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, que é o obrigada. Lugano e a NW Telecom. Muito obrigada. Aqui para você. E finalizamos então mais um Saúde em Foco. Agradeço demais a presença aqui, o papo foi maravilhoso, eu acho que dava mais 3 horas de papo, mas quem sabe a gente marca mais para frente, hein? Então, até a próxima.